todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Satisfação muito grande, quero agradecer Reverendo Honório pelo convite, pela sua amizade, e tem sido um companheiro, amigo, e foi muito bom, né? Tem sido muito bom esses meses na companhia do pastor Honório, sua família. Quero agradecer o conselho da igreja, a igreja toda que me recebeu com um carinho muito grande, momento importante da minha vida. Agradeço de coração todos os dias por vocês. Eu me sinto muito à vontade, me sinto parte dessa família aqui da Segunda Igreja, trabalho ali do setor sul, muito alegre, muito feliz de estar ali. Cada pequena realização para mim é um passo muito maior do que aqueles dos astronautas lá na Lua, né? Algumas pessoas dizem assim, se é que eles foram, mas é muito bom servir a Jesus, muito bom estar junto com vocês. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Quando eu fui convidado pelo pastor para falar aqui nessa ocasião, comecei a desesperadamente ler e procurar alguma coisa para falar a vocês, trazer para o coração da igreja, para a vida da Segunda Igreja, que Deus tem preparado para vocês.
nessa caminhada, depois de saber de 54 anos de existência, de bênçãos na cidade de Uberlândia. E tendo também a consciência de que essa história que Deus, que parece-nos que ela está sendo escrita agora, Deus já a escreveu antes da fundação do mundo. Para nós, é uma grande novidade quando algumas coisas acontecem. Ficamos surpresos quando perdemos, quando nos dividimos, quando temos que abrir mão de laços tão queridos. Como eu vi aqui, pessoas, eu nasci aqui, teu grupo Ebenezer, eu era fino. E hoje tudo mudou, e a gente pensa que tudo isso é novidade, e não é. Nos livros de Deus, todas essas coisas foram escritas e cada uma delas determinadas, quando nenhuma delas havia ainda. Então a majestade e a beleza de Deus é tão grandiosa na vida dessa igreja, dos casamentos, dos novos convertidos, das pessoas que estão visitando hoje, que no ano que vem virão à frente para poder dar um abraço nos membros fundadores. Porque é uma história que Deus já escreveu. E a preocupação com essa igreja, então, me fez ler e buscar. E nessa leitura e nessa busca, eu parei aqui nesse texto de Efésios e vou tentar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Espero que o poder do Espírito Santo, na leitura da palavra santa do Senhor, ele encontre lugar em cada coração e produza todos os seus efeitos que Deus já destinou que essa palavra produza. Acompanhe-me na leitura, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Os anos 60 e 70 marcaram um avanço de uma tendência na América Latina de ideologias e de uma teologia, de um novo ramo que surgia do cristianismo, chamada teologia do processo. Naquela época era apenas tratada como uma teologia insurgente, marcada pela ênfase de que Deus, ele é mutável, ele é alterável, e que o homem, como um pedaço do ser divino, ele altera-se e pode mudar o seu contexto, mudar as ciências, mudar a política, mudar as pessoas, mudar o ensino e assim por diante. E por causa dessa revelação que constantemente muda na proporção em que o homem se modifica, ele então faz
acontecer um processo na humanidade. Essa forma de pensar deu uma nova tendência, um novo rumo aqui à nossa América Latina. Na verdade, esse pensamento tem uma origem no ano de 1920, durante a Primeira Guerra, quando alguns pensadores norte-americanos escreveram sobre um livro sobre processo e realidade, propondo que toda realidade ela é mutável. Você pode mudar as coisas e que faz parte do aperfeiçoamento de Deus mudar a si próprio e alterar as coisas que ele fez, inclusive o homem, para que o homem mude o seu meio, onde ele vive. E com o passar do tempo, essa filosofia tornou-se ascendente, principalmente na América Latina. Eu vou chegar lá. Eles se embasaram no pensamento de um antigo filósofo chamado Heráclito, que disse que não poderia o ser humano colocar os pés no mesmo rio duas vezes. Que todas as vezes que ele colocasse o pé no mesmo lugar, no mesmo rio, ele estaria colocando os pés num lugar diferente. E assim, por esse pensamento que vagou na filosofia durante muito tempo, chegou a estes pensadores e eles escreveram o processo e a realidade. Eles se ocuparam em afirmar que a revelação de Deus ela não está encerrada, mas ela é dinâmica, processual, que os homens de diferentes religiões se constituem ferramentas divinas no processo de aperfeiçoar as coisas e a humanidade. Eles afirmam também que a revelação não está encerrada e de forma que o processo envolve uma constante mudança. Torna-se necessário construir novas realidades e nova diversidade. Eles afirmam também que o processo altera o que Deus é, na sua essência. Por não se ter condição de ter uma revelação encerrada e definitiva. O próprio ser divino se altera a cada coisa, a cada passo da humanidade. Em quinto lugar, nós encontramos estes homens tecendo comentários sobre a mudança da cristologia, a mudança da eclesiologia, da soteriologia, da forma como nós pensamos da salvação, a forma como nós pensamos a respeito da igreja, a forma como nós pensamos a respeito de Cristo. Tudo isso é mutável, porque tudo está dentro de uma mudança de processos. Essa semana, ligando a TV, num dos horários que eu costumo levantar bem cedo, 4:30 da manhã, eu deixei o volume um pouco alterado e a pessoa estava falando o seguinte: chegou em Uberlândia, estava na entrada de Uberlândia recebendo milhares de lenços umedecidos com a água do Jordão. Para uma grande campanha em Uberlândia no dia tal, eu não vou falar de onde que é, para vocês não irem lá. E aquele lenço umedecido nas águas do Jordão, ele passou por um processo de 7 semanas de oração dentro do templo de Salomão. Agora eu entreguei. Sob a vigilância e oração de 318 valentes, bispos valentes. Só vale os valentes. E os lenços chegaram em Uberlândia, milhares de lenços umedecidos, para o dia da campanha do grande descarrego forte. E eu comecei a notar essas coisas, essas ênfases. Descarrego forte, descarrego fraco. 318 bispos valentes, bispos medrosos também tem. 7 semanas de oração sobre os lenços, por que não 10? Esse culto da numerologia, a ascendência de um cristianismo que se mistura com um monte de coisa, na crença dos velhos sacrifícios, tudo que Deus aboliu,
Brasil hoje está celebrando com uma grande comemoração. Dias atrás encontrei um pastor que me disse com uma satisfação imensa, como se tivesse ido no terceiro céu. Rapaz, eu estou tão feliz. O que aconteceu? Eu fiz um tour, mas a coisa mais bonita que eu vi foi o Templo de Salomão. Foi grande coisa. Impressionado com tudo isso. Então aquele homem disse o seguinte, e o que me chocou mais depois de tudo isso, ele disse assim, olha gente, essas coisas novas de Deus, nós estamos chamando aqui todos os umbandistas, os espíritas, os católicos, os evangélicos de todas as denominações para o descarrego forte, porque essas coisas fazem parte do Deus universal. E eu fiquei pensando assim, sobre essa revelação encerrada e toda essa mutabilidade. Hoje pela manhã, assistindo também a TV, eu vou ler minha Bíblia e tudo, estudar, dar aquela passada na lição, e deixo a televisão ligada e estava lá um padre pedindo às irmãs para levantar as suas sacolas, as suas bolsas. E levantar os documentos, sua RG, CPF, carteira de trabalho, porque eles iriam fazer uma oração e Deus iria entrar naqueles objetos. E aí você começa a pensar assim, então, nós estamos voltando a uma fase da religiosidade humana, onde nós estamos acreditando de novo no animismo, no fetichismo, que água de Jordão, que lenço, que copo com água, e que documentos, e que tudo isso aí, o Espírito Santo, Deus vai lá e toma conta disso e se apropria. E é como se nós crêssemos então que um pedaço de madeira pode virar a Deus, que o homem então pode adorá-lo, que um metal você pode fazer um santinho, porque nós estamos atribuindo de forma animista, transformando um ser inanimado em algo que há a presença de Deus e que aquilo faz diferença. Nós perguntamos, por que nós chegamos a um ponto como esse? Por causa de um processo. Porque nós acreditamos nessa mutabilidade. Porque na maioria do nosso país, com toda a nossa espiritualidade, com toda a diversidade de espiritualidade, de formas de crer, nós acabamos fazendo parte do processo dessa mutabilidade. E nos esquecemos que a nossa fé tem uma firmeza muito grande dentro da palavra de Deus. Ela é imutável, inalterável, e que as promessas do Senhor e o Deus em que cremos, e que cada passo que nós temos dado em nossas vidas, não são passos dentro de um processo mutável, mas é uma caminhada dentro de uma história escrita, determinada, firmada por uma promessa inalterável de Deus. E que Ele, por ser Deus, o seu ser, é imutável. Então, quando nós paramos para verificar a realidade dessa igreja, que nós estamos vendo aí na televisão, no dia a dia, nas calçadas, nas ruas, nós pensamos na responsabilidade que temos como igreja, de manter firme a nossa confiança em Jesus, de anunciar, de pregar, de viver esta palavra com autenticidade. Nós olhamos então, vemos uma igreja sem fundamentos na palavra de Deus, pois são esquecidos os fundamentos ou substituídos. Basta você estar do lado do bem e isso é suficiente. Vemos uma igreja sem compromisso com o reino. Não é aquela igreja que dá, que serve, que vai, que deixa,
que faz a opção por ser a menor, mas é aquela igreja que quer ser servida por Deus, aonde Deus é mais parecido com o gênio da lâmpada do que propriamente com o Senhor. É uma igreja sem convicção, sem esperança, com idade infantil bloqueada e não tem crescimento espiritual, não há maturidade. Uma igreja sem valores bíblicos, onde os valores terrenos se sobrepõem aos valores celestiais, quando o grande testemunho da igreja é dizer que nós tínhamos um Fusca 72 ou uma Brasília amarela e agora nós andamos de Camaro amarelo. São essas as coisas que fazem diferença. E eu me pergunto, que igreja é esta que está fazendo parte desse processo? E pergunto-me, será que a igreja, a segunda igreja, está envolvida nesse processo? Será que a igreja do setor sul também está dentro deste processo? Ou qual a palavra que Deus tem para nós, para que nós possamos continuar firmes na esperança a qual nós fomos chamados? Olhando para o livro de Efésios, escrito por Paulo entre 60 e 62 depois de Cristo. Estando ele aprisionado, vivendo um momento de dificuldade, não era nenhum super-herói da fé, servo do Senhor Jesus, e ele começa dizendo a sua epístola, escrevendo aos santos, ele fala sobre o poder da intercessão e da oração. Na sua apresentação pessoal, ele faz questão de dar a graça a esta igreja da Ásia, dessas províncias, das regiões de Éfeso, mas ele faz uma intercessão. A carta aos Efésios é uma carta intercessória, é uma carta de reconhecimento, é uma carta altamente teológica, é uma carta evangelizadora, é uma carta unificadora da igreja. E aqui nesse texto que nós lemos, então, ele recomenda algumas coisas que a igreja faça diferença no mundo deles. Eu gostaria de deixar também com a segunda igreja essas recomendações. Em primeiro lugar, a primeira recomendação de Paulo é dizer que essa igreja precisa ter uma consciência viva da sua escolha diante de Deus. A igreja precisa conservar na sua consciência viva a chama da sua eternidade. A segunda igreja precisa ter dentro do seu coração a chama da eternidade divina. Ela não é uma obra de um processo humano, mutável, experimental, como se Deus estivesse fazendo testes para aperfeiçoar-nos. Não é isso. O apóstolo Paulo lembra a igreja de Éfeso, aqui mesmo no capítulo 1, versículo 3, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a boa vontade da sua graça. Deus não joga dados. Deus não faz apostas. Deus não arrisca sortes. Deus tem propósitos. Meu amado irmão e irmã, se você faz parte desta igreja, guarde no seu coração que você não é uma obra de um processo humano. Você é resultado de um plano divino. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui ouvir essa palavra porque alguém jogou sortes na sua vida, ou porque você saiu da sua casa para se arriscar a vir aqui. Se você ouve essa palavra, se você faz parte dessa igreja, é porque você faz parte de um projeto de Deus. E que a qualquer custo ele irá cumpri-lo na sua vida. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6,
Ele diz assim, que eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos irmãos, um dos sentimentos na nossa consciência que deve estar vivo cada dia mais e mais, é que nós fazemos parte de uma escolha de Deus tão grande. Nós não estamos no século 21, no meio dessa sociedade conturbada e deste país com tantas dificuldades, arriscando a nossa vida. Não. Nós fazemos parte de um projeto de Deus, escrito antes da fundação do mundo. Nós não vivemos a nossa vida para fazermos um favor a Deus. Nós estamos aqui e ouvimos essa palavra porque Deus tem um plano específico para nós. E você pode dizer o seguinte, eu não quero nem saber desse negócio de Deus, não. Eu vou cumprir a minha vida e vou fazer os meus projetos. Eu é que tenho que mudar. É o meu braço que tem que fazer. É o meu coração é que vai resolver as coisas. Esqueça, irmão. Não vai resolver nada. Você pode passar enganado com esse pensamento até 80 anos, 90 ou 100 anos. Quando você chegar aos 100, você vai ver quanto que custa a sua aposentadoria. E querer fazer as coisas e não poder. Então aí nós vamos reconhecer quanto vale crer em Deus e nos seus projetos. Não espere isso acontecer. Abra o seu coração. E comece a agradecer a Deus porque você faz parte desse projeto. O Senhor Jesus Cristo, no livro de João, falando aos seus discípulos, ele diz assim no capítulo 6, verso 36 até o 39. Todavia eu vos disse, embora que me tenhais visto, e ainda assim não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e ao que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Deus nos deu a Jesus. João 17, 24, Pai, eu desejo que aqueles que me deste estejam comigo aonde eu estou e contemplem a minha glória. E a glória que tu me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Precisamente no mesmo momento que Paulo escreveu que ele nos amou antes da fundação do mundo. Meu irmão, quando nós pensamos nisso como igreja, que fazemos parte de um processo eterno, e isso toma conta da nossa consciência, que é alegria poder servir a um Deus tão maravilhoso. A segunda evidência dentro deste texto que nós lemos, que nós não estamos aqui fazendo parte de um processo, é que nós somos uma igreja que temos a consciência não de um processo, e sim de um propósito. A igreja, ela tem um projeto divino, versículos 12 até o versículo 15. A Bíblia diz, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós. Nós fazemos parte de um projeto e não de um processo. E nesse projeto de Deus, Ele mesmo o faz acontecer, como o nosso plano da salvação. A igreja, ela só precisa ser igreja dentro dos projetos de Deus.
A igreja verdadeira é aquela que somente quer ser igreja. É aquela que tem a palavra de Deus como fonte da sua autoridade. É aquela que tem a palavra de Deus como fonte dos seus trabalhos. É aquela que tem a palavra de Deus como norma viva, regra de fé, de prática todos os dias. Que não se cansa de investigar, de ler, de orar, de ser alimentada pela palavra de Deus. E quando nós temos um coração que está posto dentro desse projeto divino, nós nos sentimos igreja. Nos sentimos igreja de verdade. Nós não somos um comércio de fé, do evangelicalismo, da abertura de um ponto bonito da cidade. Nós nos sentimos corpo de Jesus. Não queremos nos sentirmos seres isolados uns dos outros ou superiores dentro de uma teologia processual. Todo sentimento que nós temos no coração é a necessidade de sermos apenas igreja do Senhor Jesus. Que possamos ser uma instituição que leve o amor de Jesus, o perdão, a comunhão, a transformação, a mensagem viva da palavra de Deus. Porque é isto que as Escrituras Sagradas nos alimentam. E é disto que nós vivemos, dentro desse projeto. O apóstolo Pedro diz assim: porquanto aqueles que não creem são aqueles que tropeçam na palavra de Deus. 1 Pedro 2,8 em diante. Por serem desobedientes. Todavia, para isto também foram destinados. Olha só, cada vez que nós lemos a palavra, Deus nos mostra mais a sua profundidade. Até mesmo estas pessoas que pensam assim, foram destinadas por Deus para fazerem isso. Elas estão pensando que esse ódio, que essa aversão que eles têm de igreja, de pregação, da palavra de Deus, é porque eles querem. Nós somos autônomos, nós interferimos, nós fazemos. Coitados. A Bíblia diz: todavia, para isso também foram destinados, pois vós, agora falando da igreja, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebestes a misericórdia. Em terceiro lugar, é uma igreja que tem consciência de ser guardiã dos oráculos de Deus, da palavra. Do verso 17 ao verso 19 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual e a suprema grandeza do seu poder para com nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O espírito de sabedoria e de revelação, dito aqui na palavra de Deus, no pleno conhecimento dele, e da eficácia da força do seu poder, repousa na palavra de Cristo, nas Escrituras Sagradas. Se você ler o livro de João, por exemplo, nos capítulos 14, 15, 16, 17, todos esses 4 capítulos, Jesus Cristo fala da autoridade suprema da palavra. Condiciona, inclusive, a ação do Espírito Santo de Deus a dirigir aos nossos corações a palavra do Senhor, as Escrituras. O Senhor Jesus chega a dizer assim que o Espírito não falaria de si mesmo, mas diria tudo quando tiver ouvido e vos guiará em toda a verdade. Dentro desse processo, onde nós temos hoje uma pregação de um Espírito que faz
as pessoas darem peroleta da frente para trás, de trás para frente. E os outros dizem assim: olha, fulano recebeu o Espírito. Ele recebeu o Espírito, ficou 5 dias babando no chão e agora está cheio do Espírito. Olha, fulano recebeu o Espírito, ele está dando voo rasante na igreja, ele sobe na galeria, pula e não cai. E a turma fala: eu quero ir lá para ver esse Espírito Santo. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, o Espírito Santo não é um artista de circo, nem da Rede Globo e nem de Hollywood. Não faz parte nenhum desses filmes da Marvel, Homem-Aranha, Superman. O Senhor Jesus Cristo continua sendo aquele dito por Isaías: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Eu fico feliz com esse versículo, me sinto tão bem. Era homem de dores, que sabe o que é padecer, o mais desprezado dos homens. Contudo, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma pelo resgate de muitos, ficará satisfeito. Nós olhamos Jesus Cristo, então, nas Escrituras, como aquele que serve, não como um superstar. Olhamos a sua palavra e o Espírito Santo nos conduz para nos levar cada vez mais para perto de Cristo e da sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo dizendo nesses versículos, nesses capítulos de João, ele diz assim, que o Espírito Santo, quando vier, ele vos convencerá da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E vos guiará em toda a verdade. No capítulo 17, versículo 17, você pergunta: mas Deus, o que é a verdade que os filósofos estão perguntando até hoje? Que nunca encontraram, porque todo dia surge uma nova escola de filosofia. Jesus Cristo diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De maneira que essa igreja, ela é guardiã dos oráculos da verdade de Deus. Quando nós abrimos essa palavra para ler, quantas pessoas hoje, quantos cristãos não têm o mínimo respeito pela palavra de Deus? Você pedir para um crente abrir a Bíblia no livro de São Joaquim, ele vai procurar São Joaquim na Bíblia, todo jeito para achar. Graças a Deus pelo smartphone, né? Você vai lá e não tem São Joaquim, você pega logo. Mas então, irmão, nós somos guardiães de uma palavra viva. Quando nós lemos essa palavra, nós nos alimentamos dela. Isso é algo maravilhoso. Isso não é um processo. Isso é projeto. Quarto lugar, é uma igreja que tem consciência da sua cristologia. Versículo 20 até o versículo 23 diz: o qual escolheu, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século 21, e daí para frente. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Acima de todo principado, de toda potestade, de poder, de tudo que se possa referir, acima dos poderes da Rússia, dos Estados Unidos ou do mundo islâmico, acima de todos os poderes dos chineses, acima de todos os poderes, se existirem Marte, se existirem Plutão e Urano, ou em qualquer outra galáxia que existir no universo. Se aparecer ET aqui, a gente vai ter que dizer para o ET: ó ET, o negócio é o seguinte, eu vou te falar, Jesus morreu na cruz por sua causa.
Pastor, eu tenho medo de ET. Será que existe ET? Olha, não sei não. Agora, se tiver, nós vamos ter que pregar o evangelho para eles. Nós vamos ter que dizer que todas essas colônias do universo estão sujeitas a Jesus. Ah, mas na igreja fulano está cheio de demônio. Estão falando de demônio, pastor. Todo culto tem demônio, demoniado caindo para aqui e para ali. E aí, o que a gente vai fazer? Não sei, nós vamos ter que falar para todos eles o seguinte: olha, Jesus morreu na cruz para a salvação de todo mundo. Sai desse sujeito, pode ir dando fora. Um dia uma pessoa me parou aqui em Uberlândia e perguntou uma coisa interessante. Fiz um convite para poder ir à igreja. Ela perguntou assim: pastor, lá na sua igreja assim, tem muito endemoniado? Eu falei assim, mas por quê? Faz alguma diferença? Ela falou assim, não, eu gosto é quando tem. Eu falei, rapaz, você pegou o pastor errado e a igreja errada. Eu já oro lá em casa pedindo, Senhor, manda esses endemoniados para outro canto. Não manda lá para a igreja, não. O culto é tão maravilhoso, nós estamos louvando a Jesus. E se por acaso entrar um, que o demônio já fica na porta mesmo, dali da porta para fora. Porque o centro do culto não são os demônios. A nossa espiritualidade não repousa no cultuar do misticismo, da subjetividade. A palavra de Deus diz que o Senhor deu tudo isso a Cristo. Quando eu estou aqui louvando a Deus, eu fico sentindo aqui os anjos presentes, glorificando também, junto conosco. E cada um de nós entregando o seu louvor a Jesus, porque é isso mesmo que Deus projetou para a igreja. A nossa adoração, felizmente a nossa confissão de fé, nos ensina que a finalidade principal do homem não é sair à procura de um lugar onde os espíritos malignos estão, mas é ir até um lugar onde a presença do Senhor Jesus é tão grandiosa, que não há espaço para espírito maligno nenhum, e aonde tudo está sujeito aos seus pés. Segunda igreja, o Senhor nos deu a Cristo, e deu esse Senhor a todos nós, para governar sobre todos os nossos princípios. Igreja, nós devemos nos confessar que todas as coisas convergem para Jesus. Que a única mensagem que temos é Jesus. Que a nossa esperança é Jesus. Que a nossa vida é Jesus. E que o nosso poder é Jesus. A mensagem de Paulo à igreja de Éfeso encerra aqui no capítulo 1, mostrando a superioridade, a supremacia de Cristo Jesus. Não há processos, há um projeto. O meu desafio, o meu apelo à igreja, nesses seus 54 anos, é que não vivamos um processo de igreja, mas que vivamos intensamente o projeto de Deus para nós como igreja. Que em nome do Senhor Jesus, sua vida, irmão e irmã, não seja um processo, mas que seja um projeto nas mãos de Deus. Você, ao sair hoje aqui desse culto, você leve no seu coração a certeza de que você está seguro, guardado nesse projeto de Deus. E que você faz diferença na vida social, na vida da cidade de Uberlândia. Que não são os lenços umedecidos com as águas do Jordão, mas que é a nossa mensagem como igreja que vai fazer diferença. Nossa postura, o nosso louvor, a nossa adoração, isto vai fazer diferença na vida das pessoas. Certa vez um pai estava tentando ensinar a sua filha o que a água podia fazer e o que ela não podia fazer.
E ele então, chamando a sua filhinha para a cozinha, colocou uma panela de água, uma panela com água para ferver. Panela de água é difícil, né? Nunca vi. Mas uma panela com água para ferver. E quando a água começou a ferver, ele colocou ali alguns legumes, uma cenoura, uma batata, um inhame. Depois de algum tempo de fervura, ele tirou aqueles legumes e mostrou para a filha e disse assim: olha, minha filha, que coisa interessante, a água continua da mesma cor. Com certeza ele não pôs uma beterraba. Mas a textura dos legumes mudou. E a criança disse: papai, mas ficou tão molinho, né? Ele falou: pois é. Então ele pegou um ovo e colocou lá dentro alguns ovos. Depois de um tempo de fervura, a água continuou também da mesma cor. Ele disse assim: agora abre. E a menina, pensando que estava macio, pegou a faca e tentou quebrar. E ela falou assim: papai, mas endureceu, esse aqui não amoleceu. Ele disse assim: pois é. Às vezes, a água, para certas coisas, ela continua da mesma cor. Mas altera, minha filha. Algumas coisas, elas amolecem, outras coisas enrijecem. Finalmente, então, ele pegou alguns temperos e colocou lá dentro da água. Açafrão, colocou o café. E aqueles pequenos grãos continuaram com a mesma textura, mas a coloração da água mudou. E a criança olhou e disse: papai, a água mudou de cor. Disse o seguinte: é porque estes elementos têm um poder muito grande para interferir na água. Porém, ela não deixou de ser água. Você pode beber, inclusive. Mas alterou a sua cor. Continua sendo H2O. Uma historinha besta. Boba. Mas que para nós tem muito significado. O processo é aquilo que muda a nossa cor. A igreja no projeto é aquela que altera as outras coisas. Nós fomos colocados por Deus para sermos sal e sermos luz. Como igreja, não fomos colocados pelo Senhor para absorver a cor do processo da humanidade. Mas nós fomos colocados pelo Senhor para mudar a nossa realidade. Eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. Que saísse daqui hoje com essa certeza: Senhor, eu vou sair daqui firmado nessa tua palavra, com a tua graça no meu coração. Eu quero ser essa igreja e não quero me sentir parte de um processo equivocado das pessoas, em tentar pensar em fazer uma igreja diferente, em outros ambientes, em fazer um negócio diferente para a gente aparecer, não. Tudo o que eu quero é ser igreja. Eu quero sentir-me seguro nos teus planos que começaram lá antes da fundação do mundo. Eu quero sentir seguro porque eu sei que isto vai acontecer até o final. O Senhor não vai me deixar perecer. Eu quero ser guardião desta palavra santa do Senhor na minha vida, na vida dos meus contemporâneos. E quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer diferença. Que esse mundo todo não vai fazer diferença na minha vida. Eu farei diferença no mundo.